aqui é a Teacher Thaís, olha eu de novo aqui. E na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele, o famoso, aquele que todo mundo ouve falar, o verbo to be. Teacher, você vai falar sobre verbo to be? Sim, por quê? Muita gente fala, 7 anos de verbo to be na escola. Aí você chega pro abençoado e fala, o que é verbo to be? Não sabe o que é verbo to be. Então eu vim aqui para acabar de uma vez por todas com isso de, eu vi 7 anos de verbo to be, mas não sei. Você vai aprender hoje, tá? Com a teacher aqui que vai ensinar vocês sobre o verbo to be. E se você já sabe, já conhece, sabe o que é, como que funciona, você vai rever, tá? Porque tudo que a gente revê, a gente não esquece, tá bom? O verbo to be, ele é o verbo ser ou estar, tá? Então toda vez que você for falar, eu estou com fome, verbo to be. Eu estou feliz, verbo to be. Eu sou professora de inglês, verbo to be. Eu sou muito legal, verbo to be. Toda vez que for falar que você é ou está alguma coisa, você vai utilizar o verbo to be, sempre, tá bom? O que a gente precisa saber antes da gente começar ali a utilizar o verbo to be, tá? Existem 3 tipos de verbo to be, o am, o is e o are, tá bom? Esses 3 que vocês estão vendo aqui na telinha, am, is e are. Porém, cada um deles tem um jeito diferente para você utilizar, tá? Como assim? Nós temos o verbo, mas temos que ter também o que na frase? O pronome, o sujeito, a pessoa da qual eu vou estar falando sobre. Então, coloquei aqui os pronomes. I, que é eu. You, que pode ser tanto você como vocês. He, que é ele. She, ela. It, que é usado para animal, objeto ou qualquer coisa que não seja uma pessoa. We, nós. E they, eles ou elas, tá bom? Esses são os nossos pronomes, tá? Então, os verbos to be, sabe aqueles 3 que eu falei? Cada um deles vai ir com um pronome, tá bom? Então, vai ter o am, que é usado para singular, o is, que também é usado para singular, e o are, que é usado para plural. Teacher, eu não sei o que é singular e o que é plural. Calma, eu te explico. Singular é quando você está falando apenas de uma coisa, um objeto ou uma pessoa. Quando é apenas sobre uma coisa, tá bom? E o plural é quando você fala de 2 pessoas, 2 coisas ou mais, tá bom? Se o am eu uso para singular e o is também, como que eu sei qual que eu vou usar? O am, tá? Ele é especial. Você só vai usar para um pronome, que é você. No meu caso, eu, tá? Então, eu em inglês, que é I, eu uso com am. E o am não usa com mais nenhum? Não usa com mais nenhum, tá? O am é somente do I, eu, tá bom? O am é somente seu, tá bom? Então, temos o is, agora que é singular também. Aí sim você utiliza para quando for apenas uma pessoa. Então, you significa você ou vocês. Então já não dá para utilizar o is, porque tem mais de um significado, pode ser vocês também. He é ele, então eu posso utilizar o is. He is, porque he é uma pessoa só. Então, sempre que for uma pessoa só, você utiliza o is. She, ela, uma pessoa só, utiliza o is. It, animal, objeto, qualquer coisa que não seja uma pessoa, você também vai utilizar o is, tá bom? Se você for falar, o cachorro está a tal coisa, verbo to be, uso is. O tempo tá is, tá? Porque você está falando de uma coisa ou uma pessoa só, né? Então você utiliza o is, tá? Mesmo que for animal, objeto, o tempo, tá? Você vai utilizar o is. Mas, teacher, então se eu for falar de animal,
mas mais que um animal. Se eu falar os cachorros estão, né? Mas aí eu quiser falar eles estão, né? Ao invés de falar cachorros. Ou então falar os cachorros estão. Você vai utilizar o are. Por quê? Porque o is é singular, gente. Independente se o it é usado para animal e objeto. Se eu estou falando que mais que uma unidade de objeto, mais que um animal, já é plural. Então eu vou utilizar o are, tá bom? O is é somente para singular, uma pessoa, um objeto, uma coisa, beleza? Então, sobrou o nosso are, né? Nosso are. O are, tá bom? Ele é plural. Então, you, você ou vocês, usa o are, you are. We, nós, eu e você, nós, usa o are. E they, que é eles ou elas, que também é plural, eu me refiro a mais de uma pessoa, eu vou utilizar o are também. Então, como que vai ficar? Vai ficar I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are, tá bom? E o que vai significar em português? Sempre que eu falar I am, eu sou ou eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Teacher, me ajuda. Como que se eu falar I am, como que as pessoas vão saber que eu tô falando que eu estou ou se eu sou? Dependendo do contexto, né, dá para elas saberem sim. Porém, às vezes não. Por exemplo, se eu falar I am happy, eu sou feliz ou eu estou feliz, né? É um estado ali que eu tô ou eu realmente sou de fato? Então, a pessoa, pelo jeito que você falar, ela não vai saber se você está falando que você está feliz ou se você é feliz, entendeu? Então, desse contexto não dá pra saber. Mas, por exemplo, se eu falar I am at school, eu estou na escola. Então, é ali um estado, a pessoa não vai pensar eu sou escola, né? Ela vai entender, tá na escola, entendeu? Então, tudo também depende do contexto. Se ali no contexto você não entendeu se ela está ou se ela é, se você entendeu o que a pessoa está querendo dizer, já está de bom tamanho, tá? Porque, digamos que nesse exemplo de I am happy, eu chego, I am happy, aí a pessoa vai falar assim, o que aconteceu? Aí você vai falar, aconteceu que eu ganhei na loteria, né? Então a pessoa vai entender automaticamente que você está feliz. Se a pessoa estiver ali conversando com você sobre a vida, né? E aí ela perguntar como que você tá, se você tá feliz, e você falar, I am happy, eu sou feliz, né? Então, tudo depende também um pouquinho do contexto, mas às vezes você não vai entender de cara se a pessoa tá falando que ela é ou ela está, tá bom? Agora, como fazer uma frase afirmativa? Coloquei aqui, por exemplo, I am happy, eu estou feliz, ou poderia ser também, eu sou feliz. You are here, não dá para traduzir como você é aqui. Daria, dependendo do contexto. Digamos que eu estou colocando os alunos ali na sala. You are here. Você é aqui. Aí você entende pelo contexto, tá? Tudo é contexto. He is teacher. Ele é professor. She is beautiful. Ela é bonita. It is hot. Está quente. We are the world, né? Coloquei essa música aqui do Michael Jackson. E é uma frase também que todo mundo conhece, a música a maioria já escutou, que é nós somos o mundo. We are the world. Nós somos o mundo. They are kids. Eles são, ou elas são, crianças, tá bom? Então, essa é uma frase afirmativa. Eu tenho a pessoa, o verbo to be, que vai com aquela pessoa, e o meu complemento, tá bom? Então, o complemento fica a seu critério. O que você quiser colocar na sua frase que dê sentido, você pode colocar.
Frase negativa. A negativa, nós só vamos acrescentar o not na frente do verbo to be. Então, I am not happy. Não estou feliz. You are not here. Você não está aqui. He is not teacher. Ele não é professor. Sempre que você colocar o not na frente do verbo to be, você vai negar aquela frase, tá? Então tem o pronome, a pessoa, o verbo to be, o not porque é negativa e o seu complemento. Agora, se for uma pergunta, o que você vai fazer? Você vai inverter, tá? Inverter o verbo to be com o pronome. Então, ao invés de eu falar I am, eu vou trocar, vou falar am I, porque essa é a estrutura do inglês para a pergunta, tá? Aqui no Brasil, né, no nosso português, a gente sabe que uma pessoa está fazendo uma pergunta pelo tom de voz, pela forma que ela fala. Eu posso falar, você está feliz? Estou afirmando. Você está feliz? Estou perguntando. Então, pelo meu tom de voz, pela forma que eu falo, a pessoa vai entender que é uma pergunta, porém no inglês não é assim, tá? No inglês você tem uma estrutura correta para você formar uma pergunta. Então essa estrutura no verbo to be é você inverter, colocar, ao invés de colocar pronome e verbo to be, você coloca verbo to be e pronome. Ao invés de ficar I am, fica am I. Ao invés de ficar you are you? She is she? They are they? No começo a gente acha um pouquinho estranho e é normal, tá? Mas é dessa forma que a gente faz uma pergunta no inglês usando o verbo to be. Tá bom, gente? Essa foi nossa aula sobre o verbo to be. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem. Caso não, pode deixar aqui as suas dúvidas que eu vou ajudar você da melhor forma, tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado e até a próxima aula.